Então, muito boa tarde. Se calhar já fizemos aqui um compasso de espera. Tivemos algumas inscrições, mas sabemos que é muito mais apetecível ficar lá fora ao calor e junto daquelas que são as barraquinhas com os nossos agricultores. Bom, o meu nome é Patrícia Vieira, estou aqui em representação da Inova Mais, que é uma consultora de Matosinhos e tem o projeto Greenlight Plus. Este projeto visa a disseminação da política agrícola comum, um projeto cofinanciado pela União Europeia. Temos ali o nosso website que podem consultar e que tem todos os nossos materiais. Este projeto iniciou em agosto de 2022 e terminará agora em julho. O nosso objetivo, tal como disse inicialmente, é disseminar a PAC, desconstruir e desmistificar aquilo que é a política agrícola comum, mas também ilustrar aquilo que a Europa tem vindo a fazer, muito associado à área da sustentabilidade, do PRAD ou PRAT, do Pacto Ecológico Europeu, e como tudo isto está associado à agricultura. Temos como público-alvo desde os mais jovens aos estudantes, estudantes universitários, mas também aqueles que são os agricultores e atores rurais. Bom, iniciamos então em agosto com a procura de novas entidades cooperantes e ao longo de todo este tempo temos vindo a realizar atividades para disseminar então a política agrícola comum. Temos como objetivo ter connosco 80 entidades associadas, vamos já com cerca de 60, portanto já é um bom caminho. Em termos de irrigar, apresentamos diversos materiais disponíveis online que podem aceder, não só para os mais jovens, mas também para aqueles que têm interesse em saber mais sobre a PAC, como os agricultores, e estamos também a organizar, a filmar, 3 episódios que vão depois estar disponíveis no canal 180 sobre a PAC e sobre os seus objetivos. Em termos de crescer, o que é isto? Estamos a organizar diversas atividades nas escolas, tal como tinha referido, mas também nas universidades, fazendo workshops de design thinking, ou seja, pensar um pouco fora da caixa, para além do que é a agricultura tradicional. E por fim, vamos ter então 5 webinars e o nosso final event, que se vai organizar na FNA, no dia 6 de junho, se tiverem interesse. Ali estava apontado para julho, entretanto tivemos que alterar um bocadinho as datas, mas faz parte. Se tiverem interesse também a saber mais, tal como tinha falado, no nosso website encontram estes posters que são ilustrativos e que representam aquilo que são os objetivos da PAC. Também temos 2 desafios lançados para a comunidade: saber o que é este glossário da PAC. Será que as pessoas sabem realmente o que é a agricultura, a sustentabilidade, uma dieta sustentável, os ecoesquemas da PAC e por aí vai? Então, temos este desafio lançado e se quiserem responder, temos ali o link, mas também está disponível no nosso website. Bom, temos também outro desafio que é para a demonstração de projetos que foram financiados pela PAC e não só. São projetos que estão muito ligados à agricultura e que têm muita inovação aqui. Bom, esta foi uma pequena apresentação, só para vos ilustrar aquilo que é o projeto Greenlight Plus. A estrela de hoje é o José Miguel Vitorino, que vem da Vieira de Almeida e vos vai falar um pouco daquilo que é a visão jurídica da nova PAC. Uma salva de palmas. Olá, bom dia a todos. Eu queria começar naturalmente por agradecer a vossa presença aqui hoje. Sei que é um grande desafio, enfim, em função das oportunidades que restam e das alternativas a esta conferência, estar aqui, mas também está fresco e, portanto, vou tentar não tomar muito do vosso tempo. Quero naturalmente também começar por agradecer a oportunidade e o convite feito à Vieira de Almeida para estar aqui convosco. Temos muito gosto em estar aqui. E sem grande demora, passaria, no fundo,
à minha apresentação, que é basicamente a nova PAC com uma visão jurídica. E começar a fazer, por se calhar, um pequeno esclarecimento prévio para aqueles que nos veem aqui, que nos assistem lá em casa, que tem que ver precisamente com o tema. A grande maioria dos temas sobre a PEPAC e sobre a nova PAC anda muito e bem ligado às novas políticas criadas com a PAC e às grandes alterações da PAC. Muitas das vezes esquecem que com estas novas políticas surgem desafios jurídicos complexos e a ideia aqui hoje é um bocadinho afastar-nos dessa lógica de perceber as alternativas, porque já há muito conteúdo nessa matéria, mas pegar um bocadinho nessas grandes modificações e perceber um bocadinho aqueles desafios jurídicos que é expectável que os agricultores e depois os operadores experienciarem neste novo quadro comunitário. E passaria, no fundo, então, ao sumário da intervenção. Eu vou fazer um breve enquadramento geral da PAC, explicar um bocadinho o contexto e alguns objetivos programáticos, passar para um enquadramento regulatório muitíssimo simples, para o modelo de governação, para as normas gerais do PEPAC e, em quinto lugar, explicar, no fundo, e enunciar alguns dos desafios que me parecem mais complexos e que podem, na verdade, criar problemas aos agricultores e outras oportunidades, e terminaremos com este ponto. Portanto, quanto ao enquadramento geral, dizer basicamente que a Política Agrícola Comum, de resto criada em 1962, e de acordo com o artigo 39 do Tratado de Funcionamento, tem aqueles objetivos: incrementar a produtividade na agricultura, assegurar um nível de vida equitativo à população agrícola, estabilizar mercados, garantir segurança dos abastecimentos. Hoje, objetivos muitíssimo importantes, como aliás a própria reforma da PAC nos diz. O plano estratégico contém algumas intervenções, e o plano estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC, contém algumas intervenções financiadas pela PAC com a atribuição de 2 fundos comunitários, o FEAGA e o FEADER, sob a forma de pagamentos diretos, medidas setoriais e instrumentos de desenvolvimento rural. Os objetivos gerais da PAC têm sido muito enunciados, são objetivos muito diferentes, ou algo diferentes, face aos objetivos anteriores. Temos um objetivo económico, que é promover o setor agrícola inteligente e resiliente e garantir a segurança alimentar, muitíssimo mais importante hoje, num dia em que esta segurança alimentar é posta em causa com a guerra da Ucrânia e com a quebra, neste caso, do abastecimento. Um objetivo ambiental climático, apoiar a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e contribuir para uma prossecução dos objetivos da União relacionados com o ambiente e clima. Este objetivo parece muito político, mas ele, na verdade, como vamos ver mais à frente, tem alterações significativas naquilo que é a política dos próprios agricultores no terreno. Ele vai condicionar de forma profunda e de forma transversal a política agrícola dos agricultores e, portanto, aqueles objetivos que nós estamos um bocadinho habituados, que são meramente programáticos no início de uma lei, num preâmbulo de uma lei, hoje em dia vão ter consequências concretas que nós vamos ver já de seguida. E depois um objetivo socioterritorial, que é reforçar o tecido socioeconómico nas zonas rurais. Há muito uma preocupação com o PEPAC, com as zonas rurais. Depois, naturalmente, existem outros objetivos específicos, mas não vos vou amassar com isto. O PEPAC está organizado em 2 pilares. O primeiro pilar tem o eixo A e o eixo B. O eixo A é destinado ao rendimento e à sustentabilidade e o eixo B à abordagem setorial integrada. De resto, dizer que o eixo A, sobretudo, estamos a falar muito daqueles apoios prestados ao abrigo do pedido único. Depois, o segundo pilar tem 2 âmbitos de aplicação, o continente e depois as regiões autónomas. O eixo C e o eixo D referem-se, respectivamente, ao desenvolvimento rural e à abordagem territorial integrada. Este quadro, aliás, retirado do guia da PEPAC, feito e produzido pelo GPP, serve, no essencial, para as pessoas terem uma visão um bocadinho alargada de como é que funciona o enquadramento e a arquitetura do PEPAC. O plano financeiro do PEPAC, estamos a falar de sensivelmente 6 mil milhões de euros, isso é praticamente metade do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional. Portanto, apesar de haver, e conhecemos temos recebido, aliás, muitas
muito os contributos de alguns agricultores e de alguns operadores do setor, algumas diminuições significativas. Ainda assim é um envelope financeiro considerável, com 3,4 milhões de euros, aliás, 3.487 milhões de euros para o rendimento e sustentabilidade, 372 milhões de euros para o eixo B, para a abordagem setorial integrada, depois cerca de 2 mil milhões de euros para o desenvolvimento rural, 310 milhões de euros para a abordagem territorial integrada. O PEPAC, enfim, tem como período de referência o período de 2023 e 2027, sendo certo que o desenvolvimento rural, portanto, as intervenções de desenvolvimento rural vão-se aplicar a regra N+2 e, portanto, vão-se esticar até 2029. Como vocês aqui têm a possibilidade de ver, grande parte das intervenções tem, e em função dos pilares e em função dos eixos, vai ter aplicação mais tarde. Isto prende-se com uma outra circunstância que tem que ver com a grande complementaridade de fundos que vivemos neste momento. Portanto, não é só nos fundos estruturais, nestes fundos também está a acontecer isto. Nós, neste momento, temos um PDR, um Plano de Desenvolvimento Rural 2020, em plena execução, e estará em execução até final de 2025. Ele junta-se agora ao PEPAC, e, portanto, temos neste momento 2 fundos, e temos ainda o Plano de Recuperação e Resiliência, também com importantes apoios ao nível da agricultura, e um plano, de resto, um bocadinho desconhecido, que é o Plano Nacional de Regadio, que ainda não teve execução financeira, mas que se perspectiva que tenha, e tenha até 2026. É também uma importante ferramenta e um importante instrumento para a agricultura. Quanto ao enquadramento do relatório do PEPAC, no fundo, e muito resumidamente, para não vos maçar com isto, mas só para explicar 2 ou 3 ideias. O PEPAC está, no fundo, baseado e sustentado no Pacto Ecológico Europeu, na Estratégia da Biodiversidade 2030 e na Estratégia do Prado ao Prato, que são instrumentos muito significativos, de alguma importância estratégica e que condicionam de forma estratégica o PEPAC, e que têm metas para 2030 e que, portanto, vão condicionar as políticas que foram adotadas e que estão previstas no PEPAC, ao nível dos apoios, designadamente. No fundo, existem 3 regulamentos europeus mais importantes, depois existem muitos outros. O primeiro é este Regulamento de 2021, que estabelece as regras para apoiar os planos estratégicos a elaborar pelos Estados-membros. Transitámos, aliás, para uma lógica unitária. Neste momento temos um único plano, e não vários, como era anteriormente, e isso permite, de alguma forma, simplificar as coisas, embora isto seja sempre, apesar de tudo, muito complexo ou excessivamente complexo. O segundo regulamento é relativo ao financiamento e à gestão e acompanhamento da política comum, e depois temos um outro regulamento que, no fundo, altera vários regulamentos já sobre política setorial. Naturalmente que depois existe muita outra legislação complementar que desenvolve algumas das políticas aqui. Depois, no enquadramento nacional, temos, enfim, eu escolhi estes, mas existe muita outra legislação. Os operadores podem, aliás, consultar o site do GPP para ficar mais informados sobre isso, que tem uma boa coletânea de legislação e atual. Temos este primeiro decreto-lei, que estabelece o modelo dos fundos. Este segundo, as normas gerais do Plano Estratégico da Agricultura e Comum, que é muito importante para os operadores conhecerem, e de resto é um diploma simples. E depois esta portaria que regula os pedidos de ajuda e de pagamento a apresentar ao IFAP. Sem vos querer maçar muito, só para ficarem também com uma ideia geral e um pouco diferente das ideias, enfim, que normalmente são traduzidas quando a perspectiva é uma perspectiva não jurídica. Isto é mais ou menos um modelo de governação. É um modelo de governação, à primeira vista, complexo. É também imposto pela União Europeia, de forma, naturalmente, a salvaguardar os interesses da União. E, de forma muito simples, temos um órgão de coordenação, que é a Comissão Política, que é a Comissão Nacional dos Fundos Agrícolas e que é composto, de resto, pelos ministros ligados às pastas da agricultura, dos fundos europeus, das finanças, do ambiente, da ação climática, e, no fundo, estabelece as orientações estratégicas do PEPAC, entre algumas outras competências. Depois temos um órgão de coordenação do PEPAC, que, no fundo, aqui é o GPP, já há pouco referi, tem sobretudo como competência a coordenação técnica nacional do PEPAC. Depois temos órgãos de gestão no continente e regionais, e aqui temos autoridades de gestão PEPAC no continente e nas 2 regiões autónomas, e no fundo aqui tem competências no âmbito do FEDER, que se prendem com definir critérios das operações e sempre que quando for aplicável, e proceder à abertura dos períodos de candidaturas. Depois temos órgãos, no fundo, de acompanhamento,
Temos o organismo pagador, que é já conhecido dos agricultores e que me dispenso de referir, mas que é o IFAP. Organismos de certificação, sobretudo numa lógica de accountability perante a Comissão Europeia, que certifica contas e que certifica determinados relatórios e, portanto, dá pareceres sobre eles. Depois temos organismos intermédios, que exercem funções de gestão sempre que for delegado, e grupos de ação local. Agora, entrando um bocadinho, e permitam-me aqui uma pausa, nas normas gerais do PEPAC, que me parecem relevantes para que qualquer operador possa ter uma compreensão geral, que é o objetivo desta apresentação, sobre a forma como funciona a atribuição dos financiamentos. No fundo, os apoios a conceder ao abrigo do PEPAC Portugal assumem a forma de pagamentos, o chamado, e muito normalmente nos apoios diretos, o pedido único, a forma de reembolsos dos custos elegíveis, custos unitários, montantes fixos e financiamento noutro tipo, designadamente nas operações de investimento. São elegíveis as despesas a partir de 1 de janeiro de 2023, que forem naturalmente efetuadas no âmbito das operações. Muito importante, naturalmente, depois de perceber o que é que as COLDs e os convites para a apresentação de candidatura dizem sobre em matéria de elegibilidade. Critérios de elegibilidade dos beneficiários, importantíssimo e indispensável de estarem cumpridos para qualquer entidade se poder candidatar. As entidades estarem legalmente constituídas, terem a situação tributária e contributiva regularizada, poderem legalmente desenvolver as atividades, possuírem os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos para a execução e não terem apresentado a mesma candidatura no âmbito da qual ainda esteja a decorrer um processo de decisão ou na qual tenham já tido um deferimento da sua decisão. Isto é muito relevante na medida em que muitas das vezes acontece a duplicação de objetos das candidaturas, a entidade candidatou-se à primeira, mas depois vem uma segunda, às vezes, e ocorre muitas vezes, mais benéfica do que a primeira. O que é que acontece? A entidade pode desistir da primeira e para recorrer à segunda tem que desistir da primeira. Se tiver um financiamento aprovado, ainda assim pode desistir. Depois é preciso ver as regras específicas que regulam cada uma das intervenções, mas isto é um requisito especialmente relevante quando existe uma estratégia de optimização dos incentivos. A apresentação das candidaturas, que há uma alteração relevante, já vamos ver um bocadinho mais à frente, e que me parece que vai dificultar um bocadinho, enfim, pelo menos alguns operadores, é sobretudo feita no portal da Agricultura, há de resto hiperlinks no portal do IFAP para este portal, e a autenticação vai ser feita através de meios de autenticação de segura, que basicamente permite uma interação entre o cartão de cidadão e o portal. Análise e decisão de candidaturas. Portanto, as candidaturas são analisadas pela autoridade de gestão, que naturalmente o que faz é perceber se estão verificados ou não os requisitos de elegibilidade e, em função disso, atribui o financiamento. Depois naturalmente termina, ou pode terminar, com a celebração de um termo de aceitação ou mesmo de um contrato de investimento. Obrigações dos beneficiários são diversas, são múltiplas e é muito importante os operadores estarem conscientes delas. Aqui não estão todas, porque estas são as obrigações gerais. Depois, em função dos apoios em causa e muitas das vezes dos investimentos e dos avisos de candidatura, são definidas outras obrigações. Estas são algumas que eu gostava que ficassem cientes. Executar as operações, termos e condições, e os resultados aprovados. Isto é muito significativo, porque muitas das vezes ocorrem alterações aos projetos e elas têm que ser autorizadas e, portanto, ter isso em consideração. Evidenciar o apoio financeiro recebido, permitir o acesso aos locais e a realização das operações, isto é para efeitos da auditoria e da accountability dos próprios incentivos. Conservar os documentos da operação. Atenção que aqui estamos a falar de uma obrigação que pode ser extremamente penosa, porque são 3 anos após o fim do quadro. O quadro, em princípio, terminará em alguns momentos em 2029, portanto, estamos a falar de uma obrigação considerável. Manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade, ter um sistema de contabilidade organizado e simplificada, dispor de um processo relativo à operação, que é basicamente o dossiê da operação. Não vou entrar nisso, mas só para dar nota, não sei também, não falámos um pouco antes, mas há alterações significativas no que toca à contabilidade dos fundos. O caderno de campo vai transitar completamente para o digital a médio e longo prazo e isso vai ter um impacto significativo nos operadores e nos agricultores. Fornecer as informações necessárias às entidades competentes, respeitar princípios de transparência, de concorrência e boa gestão dos dinheiros
públicos. Aqui a ideia é prevenir conflitos de interesses. Só que uma nota que, por acaso, não está neste diploma, mas é uma obrigação imposta por regulamento comunitário e aplica-se diretamente, está bem? Que tem a ver com as regras de contratação pública. Embora tipicamente este não seja um domínio onde há muitos, os intervenientes são maioritariamente privados, pode haver casos que configuram organismos de direito público. Nessa circunstância, que é um bocado complexa, mas que depende no fundo do financiamento da entidade, nessa circunstância as entidades passam a estar abrangidas por outro tipo de regras, que são regras de contratação pública, mas que em princípio não será o caso. E será, no fundo, uma franja muito minoritária dos operadores. Depois, repor os montantes indevidamente recebidos incumpre sanções administrativas aplicadas. Já vamos ver de seguida o impacto disto e é significativo. Uma outra obrigação tem a ver com os investimentos apoiados ao abrigo do FEADER, que tem que ser obrigatoriamente mantido à respectiva atividade, pelo menos durante 5 anos. Isto tem um impacto prático, naturalmente. Muitos dos operadores têm investimentos associados a terrenos e depois, quando arrendam, por exemplo, os terrenos, têm que continuar a garantir o cumprimento desta obrigação. Portanto, é muito importante nos contratos que fazem de transferência que isto seja salvaguardado sob pena de recuperação de incentivos. Pedidos de pagamento aos beneficiários, enfim, com menor importância, mas são efetuados pelo IFAP, com base nos pedidos de pagamento que são feitos pelas entidades. Aqui a maioria dos apoios diretos são feitos ao abrigo do pedido único, mas há muitos outros investimentos que são feitos de forma diferenciada e existe um pagamento inicial que pode ser dado a título de adiantamento e depois pagamentos intermédios e pagamentos finais. Só para ficarem um bocadinho com a lógica da forma como são transmitidos os apoios. Um outro tema particularmente importante e para o qual não estou seguro dos operadores estarem completamente cientes e que, na verdade, é muito um tema onde, enfim, eu diria, nós seguramente na Vieira de Almeida intervimos e que tem que ver, intervimos já na fase chata, na fase em que as entidades estão perante decisões de redução e às vezes de anulação dos incentivos. E aqui existem alguns fundamentos, portanto, o objetivo aqui é os operadores estão obrigados àquele conjunto de obrigações. Sempre que incumprem uma daquelas obrigações, pode haver a possibilidade de serem alvo ou objeto de uma decisão de redução do incentivo ou de anulação. Dizer o seguinte, isto é um quadro geral que estamos aqui a traçar, existem outros diplomas, designadamente nos setores especiais, como a horticultura, como a vinha, onde as sanções estão expressamente definidas nesses regulamentos. Nós não temos tempo para abordar isso, mas queria só deixar-vos com essa nota. Aqui é um enquadramento mais geral. Mas, portanto, o incumprimento total ou parcial, portanto, fundamentos, naturalmente, desculpem, os fundamentos suscetíveis de determinar aqui uma redução do apoio são o incumprimento total ou parcial das obrigações, não justificação de algumas despesas, a imputação de despesas não relacionadas com a execução da operação ou não justificadas através de faturas, o incumprimento de normas de informação e publicidade. Atenção que há novamente um reforço destas disposições para os operadores que são objeto de financiamento. E depois o incumprimento de legislação europeia, nomeadamente em matéria de contratação pública, como vimos há pouco, disse que era relevante. Depois existem fundamentos suscetíveis, que são mais graves, suscetíveis de determinar a revogação do próprio apoio. Aqui a diferença, a redução é reduzir, posso reduzir de 100 para 50, aqui a revogação, como compreendem, é de reduzir de 100 para 0. E depois existe aqui um problema, é que existe esta decisão do IFAP de revogar apoios, depois tem uma natureza de título executivo e, portanto, as entidades são obrigadas a pagar no prazo de 30 dias sob pena de verem um processo de execução. Mas, portanto, a não execução integral da candidatura, a existência de alterações determinantes para a decisão de contratar, a apresentação de mesmos custos a diferentes autoridades de gestão, a recusa, neste caso, a auditorias, portanto, a operações de controle administrativo, a falta de apresentação de garantias, sempre que for exigível, e não é sempre, e a prestação de falsas declarações. Portanto, alguns desafios jurídicos e talvez mais relevante para os operadores, que me parecem, na minha perspectiva, mais técnica de quem fez uma análise do PEPAC e da regulamentação comunitária e nacional, que eu gostava de salientar. Existem imposições muitíssimo fortes
de condicionantes ambientais e sociais. O PEPAC prevê um sistema de condicionalidade associado às condicionantes ambientais e prevê o cumprimento de requisitos legais de gestão e normas em matéria de boas condições agrícolas e ambientais. Isto não é uma novidade absoluta face ao quadro anterior, mas existem muitas alterações no número de requisitos legais de gestão e de normas em matéria de boas condições agrícolas. E isso os operadores têm de conhecer, porque vão ser condições de acesso aos apoios diretos. E depois disso, para além disso, e aqui sim, de forma inovadora, existem condições aplicáveis em matéria de trabalho e emprego, que não estão ainda em vigor, mas que vão entrar em vigor a partir de 2024 e, portanto, nos financiamentos desse ano. Para a frente. Isto, naturalmente, que a dificuldade aqui é os operadores, é uma dificuldade de compliance e, portanto, é uma dificuldade, primeiro, de compreensão e depois de assegurar que as operações conseguem cumprir e cumprem estes requisitos, que vão ser objeto de vistorias e auditorias no próprio local, ok? Depois temos aqui uma redução e limitação dos montantes dos apoios e a proibição de práticas de evasão. Isto é particularmente relevante porque nós já tínhamos vindo a assistir nos quadros anteriores a uma diminuição e a uma criação de limites nos apoios. Esta criação de limites aqui intensifica-se, na minha opinião, brutalmente. E intensifica-se desde logo porque se criam restrições em matéria seja de discriminações em função do número de hectares e limitações aos limites máximos em função. O que nós temos visto da prática do mercado é que muitas das vezes os operadores adotam estratégias de otimização de financiamentos e otimização de recursos e o que acontece é que multiplicam as empresas agrícolas. Isto pode ser uma prática completamente aceitável, mas também pode ser uma prática proibida ao abrigo do artigo 62 do regulamento, que estabelece, e já estabelecia no anterior, embora aqui com uma disposição um bocadinho, parece-me que mais agressiva do que a anterior, que os Estados-membros tomam medidas efetivas e proporcionadas para evitar que não é concedida qualquer vantagem a pessoas singulares ou coletivas, relativamente às quais se conclua terem sido criadas artificialmente condições requeridas para obter vantagens, contrariamente aos objetivos da referida legislação. Portanto, o regulamento estabelece esta obrigação e os Estados-membros estão obrigados a criar estão a criar formas de controle deste tipo de políticas. Já vamos ver um bocadinho mais à frente como é que vão fazer. Um outro desafio que me parece, embora com uma dimensão talvez menos importante face às demais, mas também relevante, tem a ver com o próprio processo de simplificação. Neste caso, o princípio da simplificação administrativa é brutal no novo quadro comunitário. Também é, de resto, não é uma novidade para o PEPAC, é, aliás, um princípio comum e que também com a mesma importância no resto dos quadros no outro quadro comunitário, o Portugal 2030, e tem a ver com a simplificação e a desmaterialização dos procedimentos. Isto vai ter consequências, sobretudo, no acesso aos incentivos. Desde logo, as candidaturas e os documentos que as integram têm que passar a ser, e já são, submetidos por via eletrónica. Passa a haver uma autenticação obrigatória, ok? A autenticação no portal da agricultura vai ser feita através de meios de autenticação segura. Isto significa que os agricultores ou os operadores que em sua representação acedem aos incentivos e fazem as candidaturas têm que ter o acesso ao cartão de cidadão e à chave móvel digital para se poderem integrar na plataforma, ok? E depois, uma outra consequência, e aqui parece que estamos um bocadinho a caminhar para a lógica da contratação pública, que é, na minha opinião, aqui neste domínio meio assustador, onde estamos a falar de operadores que se calhar não têm, pelo menos, a capacidade que algumas entidades, designadamente públicas, têm, e que tem que ver com os formulários submetidos pelos beneficiários devem passar a ser assinados com recurso a assinaturas eletrónicas qualificadas. Isto inclui novamente o sistema de autenticação com o cartão de cidadão ou com a chave móvel digital. Isto não é ainda uma obrigação, porque existe uma disposição transitória que prevê que os formulários possam ser submetidos ainda só com o nome do utilizador e palavra-passe, mas mais tarde ela vai ser efetivada. Portanto, tem que haver aqui um esforço dos agricultores e dos operadores económicos de digitalizarem também, no fundo, um bocadinho a sua atividade.
Um penúltimo desafio parece-me ser o controle administrativo e o controle da condicionalidade. A regulamentação prevê que sejam criados controles administrativos dos pedidos de ajuda e de pagamentos. Isto exige muito, acontece e é feito muitas das vezes com base numa matriz de risco, mas não só numa matriz de risco, inspeções ao local. Isto vai ser cada vez mais intensificado com as novas regras que vimos há pouco de condicionalidade, porque isso implica muitas das vezes, não conseguimos fazer isso através de consultar documentação, é preciso as entidades fazerem inspeções ao local. A ideia que existe, e pelo menos é este o compromisso que está assumido por Portugal no PEPAC, portanto no plano estratégico, é que 25%, uma amostra de 25% das operações vão ser fiscalizadas no local, o que é brutal e implica naturalmente um esforço e recursos grandes. Depois tem a ver naturalmente com os meios de reação. Nós estamos aqui perante um quadro complexo, com uma regulamentação em grande parte nova e noutra parte, muitíssimo exigente. E, portanto, é muito importante os operadores estarem cientes que, perante uma decisão de redução ou devolução dos apoios, têm meios. O principal meio, e que é um meio para o qual devem estar sempre cientes e devem sempre, caso naturalmente discordem da decisão, que devem sempre exercer, independentemente de estarem ou não estarem representados, independentemente de conhecerem melhor ou pior, devem fazer sempre, e a pronúncia ser da audiência prévia, porque vocês são sempre, os operadores são sempre convidados a pronunciar-se sobre um projeto de decisão, e isto é a forma de conseguirem alterar a decisão ou o sentido da decisão antes de uma decisão ser proferida. Depois disso, naturalmente, existem os meios normais de reação administrativa, através de reclamação ou recurso, ou os meios contenciosos através da ação administrativa para impugnar estas decisões. Isto, de resto, é sobretudo, e é muito o apoio que nós prestamos nesta área, mas não só nesta área, na área geral dos fundos e dos financiamentos. Para além do apoio às candidaturas, fazemos, numa perspectiva jurídica, atenção, não técnica e, portanto, não de política agrícola, mas também intervimos muito aqui e temos vindo a reverter algumas decisões. E o que sentimos muitas das vezes é que os operadores chegam demasiado tarde, não se pronunciaram, muitas das vezes deixaram prazos passar, isto às vezes prejudica uma estratégia e temos casos até que às vezes as decisões, por mera ou má incompreensão, porque as coisas também são cada vez mais técnicas e cada vez mais difícil de compreender, não se tem sucesso quando se podia ter, se houvesse uma preparação e pelo menos um conhecimento dos meios de reação. E estes são... Pronto, no fundo, estes são os desafios que eu tinha para partilhar convosco. Aqui era a minha colega Catarina Pinto Correia e sou eu. São aqui os nossos contactos. A organização fará o favor de disponibilizar a apresentação se for solicitado. E espero que tenham gostado. Se tiverem perguntas e se eu souber responder, tenho todo o gosto. Boa tarde. Ainda não tem. Segundo sei, desculpe, não sei se me conseguiu ouvir. O Plano Nacional de Regadio ainda não tem execução financeira. Creio que ainda não tem calls abertas, mas se tiver interesse, se ficar com o seu e-mail, posso-lhe mandar alguma informação que nós temos disponível sobre isso. Claro. Não sei se alguém tem mais alguma questão. A minha pergunta tem mais a ver com aquela que é a nova PAC e como é que os agricultores têm visto, ou seja, qual é que é a opinião que tem chegado até vocês dos agricultores e produtores sobre o PEPAC, esta nova PAC, e como é que a Vieira de Almeida tem trabalhado no sentido de prestar serviços de acordo com aquilo que são as novas legislações? Olha, para lhe responder muito sinceramente, nós temos... Aqui existem duas respostas, no fundo, à sua pergunta. Uma primeira tem que ver, para também sermos completamente transparentes, nós não temos grande intervenção no que toca à política agrícola tout court, ou seja, nós não fazemos e não aconselhamos entidades a fazer pedidos de pagamento, não otimizamos incentivos nesse âmbito. O que nos tem sido dito e que nos tem sido transmitido é que este enquadramento coloca diversas questões.
as entidades estão meio perdidas, sobretudo, sobretudo as grandes operações, estão meio perdidas. Há uma transferência clara, há muitas alterações, há uma transferência clara de recursos para os pequenos agricultores, há muitos limites impostos à prática da agricultura e depois há muitas restrições. E, portanto, a agricultura, vimos no início, que um dos objetivos fundamentais é reduzir, ou pelo menos tornar mais rentável a prática da agricultura. Ela fica também muito cara quando se tem tantos desafios e quando se tem tantos obstáculos. E, portanto, eu acho que isso é um grande desafio, para além das alterações políticas que têm acontecido, quer dizer, o facto do rendimento base de ser eliminado, o facto do greening ser eliminado, ou, enfim, na minha opinião, substituído, mas a criação de condicionantes que não existiam antes, há muitas alterações. O que os operadores nos têm transmitido é que, em parte, estão um bocadinho reticentes, muito incertos, ou pelo menos, se calhar, mais seguros que são más do que são boas. A verdade é que o grande desafio tem sido, de facto, a regulamentação. A regulamentação é brutal, existem vários quadros regulamentares e onde nós temos tido mais intervenção é um bocado de explicar esta parte, mas, sobretudo, prepará-los para estes problemas que vimos há pouco e, portanto, para estes desafios concretos que nós aqui identificámos. Existem outros, nós demos aqui nota de 5 que me pareceram os mais importantes e tem sido um bocadinho esclarecer que, perante tanta regulação adicional, existe um aumento do risco. A atividade, na minha opinião e na nossa opinião, passa a ter um risco significativo e enfim, teremos certamente muitas decisões de devolução de apoios, seja porque não se cumprem regras regulamentares, que às vezes, de resto, pelo menos aquelas regras agrícolas, se nós formos ao detalhe da coisa, às vezes são absurdas, ou pelo menos eu diria inexecuíveis, e há aqui algumas coisas que na verdade precisam de afinação, mas de resto é esse o desafio e nós onde estamos sobretudo com os operadores é sobretudo nestes processos já contenciosos ou administrativos ou numa fase muito preliminar em que há uma intenção de otimizar incentivos e, no fundo, perceber de que forma é que deve ser a abordagem que nós muitas das vezes atuamos, muitas das vezes até em parceria com associações ou com outras empresas. Não sei se respondi à sua pergunta. Ou não sei se alguém tem mais alguma questão. Por favor. Esperar só pelo microfone. Muito obrigado. A minha questão é um bocadinho, tem muito a ver com o PEPAC e com as candidaturas, mas é um bocadinho colateral. A minha pergunta é, qual é a legitimidade do organismo pagador, penso eu que é o organismo pagador que faz isso, de alterar unilateralmente os parcelários em função dos quais são declaradas as parcelas que os agricultores apresentam para determinados fins e para determinadas culturas ou projetos? Porque é inexplicável a maneira arbitrária como os agricultores são surpreendidos quando chega a esta altura do ano, que estamos agora em plena campanha das candidaturas, e vemos que há 8 dias, há 15 dias para 8 dias, as parcelas foram alteradas com contornos que os agricultores não são consultados e que muitas vezes, no mínimo, do ponto de vista técnico, para não falar do ponto de vista da legitimidade jurídica para o fazer, representam desenhos que não têm grande... Permita-me interpelá-lo. Parece-me uma pergunta, mas parece mais... É uma pergunta e uma crítica. Eu pergunto se o agricultor pode, sendo ele o responsável pela sua candidatura e o proprietário ou a entidade que explora uma determinada parcela, pode opor-se a que alguém administrativamente, muito provavelmente num gabinete ou com base numa fotografia aérea, definir quais são as parcelas que os agricultores têm para determinadas afetações. Percebo perfeitamente a sua questão. Talvez não tenha uma resposta fechada para lhe dar, mas a ideia é de que, de facto, há um controle administrativo sobre as parcelas, não é? Certo. A legitimidade disso ser feito. Acho que podemos discutir isso. Não lhe consigo dar agora uma resposta fechada sobre o tema, primeiro porque é complexo e depois porque define aqui, precisa de algum estudo para perceber. Agora, que existe, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da regulamentação em vigor, a possibilidade de ser feito, ela existe. Se quer da minha parte uma perspectiva mais crítica sobre saber se isto é juridicamente aceitável e se de alguma forma pode haver alguma reação do agricultor perante uma decisão que pode ser ou não arbitrária,
admito que possamos ter essa, se me permitir, se lhe puder responder mais tarde sobre o tema, terei todo o gosto. Obrigado. Bom, não havendo mais questões, não sei se... Só para dizer que a seguir teremos então a Maria do Carmo, da Cotton, a falar também um pouco disto da nova PAC, mas também muito associado ao setor das hortofrutícolas, que também poderá responder às vossas perguntas, porque eles trabalham muito com os agricultores e neste tipo de candidaturas. Portanto, se alguma coisa ficou por explicar, com certeza que aqui poderão tirar outras dúvidas. Só uma salva de palmas para o José Miguel e a seguir para a Maria do Carmo. Obrigada. Qual é que uso? Já está. Bem, eu depois da apresentação do orador anterior fica muito pouco para dizer, não é? A apresentação que eu trago não é propriamente tão técnica como a do orador anterior, é uma apresentação um bocadinho mais enquadrativa da PAC, é uma apresentação que nós temos feito em vários certames onde somos convidados, mas é muito mais pedagógica, não tem tanto a ver com coisas específicas de candidaturas propriamente dita. E porquê? Vou-vos explicar porquê, porque o COTN, embora apoie a parte da elaboração de candidaturas, nós não fazemos em candidaturas porque nós temos uma componente ou um posicionamento mais técnico em termos destas questões da PAC. Portanto, nós temos um posicionamento mais de apoio técnico na parte das questões mais ligadas à inovação, mais ligada à parte das práticas culturais em campo e, portanto, apoiamos e somos chamados muitas vezes a dar pareceres sobre determinadas situações, nomeadamente agora quando teve em discussão ou quando teve os ecorregimes em discussão, nós demos o nosso parecer. Quando foi a questão da regulação para a produção integrada, também demos o nosso parecer e depois ficamos muito tristes porque não vemos espelhados as coisas que nós dizemos nos pareceres que saem, mas vamos fazendo o nosso trabalho. Portanto, o nosso trabalho é muito mais no posicionamento técnico. E para vocês perceberem precisamente essa situação, eu vou começar por apresentar precisamente o que é o COTN, ao fim e ao cabo, para vocês conhecerem e perceberem também um bocadinho o meu discurso. Portanto, o Centro Operativo, basicamente, é um centro que cresceu para fazer a parte da ligação entre a investigação e os utilizadores finais dessa investigação. Portanto, nós somos aquilo a que se chama, precisamente, e já vou falar um bocadinho mais à frente, um centro de competências. Portanto, nós basicamente crescemos e somos uma organização de entidades privadas e também das universidades e dos centros de investigação. Já fizemos 20 anos, basicamente fomos reconhecidos como centro de competências para a fileira hortofrutícola e pelo Ministério da Agricultura e fomos reconhecidos como centro de interface tecnológica pelo Ministério da Economia. Isto só para vos dizer porquê, portanto, porque nós temos este posicionamento muito relacionado com a transferência de conhecimento, portanto, a transferência do conhecimento que é criado nas universidades e as organizações de produtores. E é importante dizer que não é o agricultor sozinho que é associado do centro, são as suas estruturas onde ele está associado. Portanto, nós somos aquilo que se chama uma organização de segundo nível. Isto porquê? Porque nós acreditamos que é através da associação, do cooperativismo, das organizações de produtores, que conseguimos ultrapassar os grandes desafios que se propõem hoje à produção. Quer sejam os desafios relacionados com a questão das alterações climáticas, quer sejam os desafios relacionados com o mercado. Nós somos demasiadamente pequenos para de alguma forma, conseguirmos fazer frente a estes desafios. E acreditamos que a organização, que um produtor, quando está organizado, beneficia das vantagens da sua organização. Quer seja através do apoio técnico que é dado pelos técnicos dessa organização, quer seja na elaboração das candidaturas, porque têm precisamente, ou fazem a ligação precisamente depois com os consultores para
ao fim e ao cabo, estarem preparados para fazer essas candidaturas, porque elas não são fáceis, como já ficámos aqui a ver. Portanto, há um complexo normativo extremamente exigente em que um agricultor sozinho tem muita dificuldade em abordar e, portanto, acreditamos que a organização de produtores para um país como Portugal, em que somos pequenos, demasiadamente pequenos, quando comparados com os europeus, quando comparados com... Portanto, é preciso realmente crescer em dimensão e esse crescimento faz-se através da organização. E, portanto, nós crescemos muito para fazer a promoção da investigação aplicada. Porquê? Porque acreditamos também que é através da inovação e do aumento do conhecimento que estamos melhores preparados para os desafios que são apresentados à fileira hortofrutícola neste caso. E também temos este desígnio de aproximar as entidades que estão relacionadas e que de alguma forma têm a ação sobre precisamente, ou que têm impacto na ação das várias entidades do setor. Nós temos atualmente 70 sócios, tivemos 2 que entraram agora este mês, somos 70 sócios num universo mais ou menos de 6.000 agricultores hortofrutícolas de norte a sul do país. Temos, como disse, quem é que são os nossos associados? As organizações e associações de produtores, depois as entidades de ensino e investigação, algumas autarquias, temos também empresas comerciais, porque também têm um papel muito importante, quer através das soluções que trazem para o setor, quer através dos seus próprios desenvolvimentos tecnológicos, e é muito importante trabalharmos todos juntos, precisamente para ultrapassar estes desafios, e temos também a única federação, está ali representada, que é a Federação das Organizações Produtores, a FNOP, que é também nossa associada, precisamente com este intuito da questão da organização. Em termos de atividades, fazemos uma série de atividades, muito delas relacionadas com a transferência de conhecimento e, portanto, achamos que a melhor maneira de transferir também conhecimento é, ao fim e ao cabo, o networking entre entidades parecidas com as nossas. E, portanto, fazemos visitas onde levamos técnicos, onde levamos os agricultores a visitarem centros que têm mais ou menos a mesma função ou o mesmo desígnio que o nosso. Vou só chamar a atenção aqui para esta foto que diz aqui Netafim. A Netafim é uma empresa em Israel, aliás, foi a empresa pioneira no desenvolvimento do sistema de rega gota a gota, e nós tivemos o ano passado com eles em Israel. Porquê? Porque tivemos um projeto que estava relacionado com a divulgação de boas práticas ao uso no uso da água em regadio, e neste âmbito, uma vez que Israel, ao fim e ao cabo, é, ao nível da nossa latitude, o país que há mais tempo tem lidado com esta deficiência de água, ou com a dificuldade de ter acesso à água, até muito fruto das suas condições geográficas e também de clima, mas entretanto eles conseguiram uma coisa espetacular, que foi tirar a água da equação do conflito daquela zona. Portanto, como nós sabemos, é uma zona com muitos conflitos, não é? E a água também era um dos elementos desse conflito. E eles conseguiram pura e simplesmente eliminar isto. Porquê? Porque fizeram um investimento extraordinário na utilização de águas residuais. Portanto, eles fizeram um investimento nas suas hectares, com tubagens subterrâneas que levam a água a quilómetros de distância e têm abacates a produzir no deserto. Basicamente, eles conseguiram ser autossuficientes na forma como usam a água, sem que ela seja mais um elemento de pressão naquela zona. E nós achamos que temos muito a aprender com eles. Claro que agora já se começa a falar, a verdade é que eles já vivem com isto há mais de 20 anos. E a tecnologia foi evoluindo e agora já não é tão caro como era há 20 anos. E, portanto, o objetivo de levarmos este grupo de produtores e de técnicos e de também onde estavam algumas empresas de tecnologia de rega, foi precisamente para, ao fim e ao cabo, mostrar que é possível, aprender com aquilo que já foi feito, eliminar passos no processo, porque se eles já fizeram, provavelmente houve erros ou dificuldades que encontraram e que nós podemos ultrapassar sem ter que passar por elas, e, portanto, foi um bocadinho nesse intuito. Isto só para mostrar precisamente um bocadinho o objetivo que nós temos com estas visitas. Depois temos os dias abertos, que basicamente são dias onde fazemos transferência de resultados de projetos de investigação. Todas as fotos que estão aqui são de grupos operacionais. Os grupos operacionais foi a medida de inovação do PDR 2020, portanto, dentro do Programa de Desenvolvimento Rural havia a medida de inovação, ao fim e ao cabo, a única medida que promovia a inovação, que foi a questão da inovação por grupos operacionais. Nós estivemos envolvidos em 16 grupos operacionais e, basicamente, o que fazemos, estão agora a terminaram a maior parte deles em dezembro de 2022, e nós temos feito alguns dias de campo precisamente para mostrar os resultados desses projetos, muito relacionados com
questão fitossanitária, as questões da promoção da biodiversidade nas explorações agrícolas, e isto é muito importante porquê? Porque quando falamos dos ecorregimes, e eu vou falar um bocadinho mais à frente deles, que são ao fim e ao cabo apoios que são dados aos agricultores para eles promoverem ações ou práticas promotoras da biodiversidade, a verdade é que quando nós propusemos um conjunto de ações, a resposta que tivemos por parte da tutela foi: isso é muito interessante, mas quanto é que isso vale por hectare? Quanto é que eu vou pagar ao agricultor por hectare para ele fazer essa medida? E a verdade é que não existem métricas muitas vezes ainda. Quanto é que custa a medida? Que impacto é que ela tem em termos ambientais? Nós sabemos que ela tem impacto, mas como é que quantificamos? E, portanto, estes projetos permitem-nos ganhar conhecimento para suportar tecnicamente, lá está o nosso posicionamento, as medidas que podem vir a ser criadas. Tivemos um PRR que está aprovado agora e que vai arrancar no início deste ano, ela já arrancou, e que o objetivo é termos um plano, um conjunto de campos experimentais pilotos, onde vamos implementar estas práticas, onde vamos medir os seus impactos, quer ambientais, quer económicos, precisamente para ganhar estas métricas que são necessárias depois para traçar as políticas. Depois temos seminários, palestras, ao fim e ao cabo, aquilo que normalmente, onde aproveitamos sobre temáticas que a fileira identifica como necessárias ou como são importantes para precisamente fazermos essa transferência de conhecimento. Temos só, para terminar, os balanços da campanha, que basicamente são encontros que fazemos no final de cada campanha produtiva, fazemos da batata, dos citrinos, horto-industriais, pomoides, fizemos o ano passado frutos secos também, e o objetivo é o quê? Nestes momentos de final de campanha juntam-se os produtores, os técnicos, os dirigentes e discutem-se os aspectos mais relevantes da campanha. E com isto o que é que acontece? Nós conseguimos perceber quais são os temas que temos que, por exemplo, preparar ou sobre os quais temos que estudar nos anos seguintes. Ajuda-nos a preparar o nosso plano de atividades e, simultaneamente, não só nas dificuldades, mas nas oportunidades também, não é? O que é que podemos explorar, o que é que de alguma forma pode ser aproveitado e potenciado também. Depois, como não podemos viver só de projetos e estar dependentes dos quadros comunitários, desenvolvemos um conjunto de serviços que nos permitem manter alguma sustentabilidade económica e temos o Serviço de Controlo de Qualidade, basicamente é a implementação de referenciais de qualidade nas centrais hortofrutícolas, muito vocacionadas para a exportação, mas não só, mas também para a grande superfície, o Global Gap, o NutriChoice, os IFS, etc. Temos o Serviço de Inspeção de Pulverizadores. Quando nos lançámos, fomos a primeira entidade a fazê-lo em 2006, onde ainda não havia legislação obrigatória, que só houve em 2015, e agora, felizmente, já existem mais centros espalhados e, portanto, mas na altura fomos os primeiros, fomos buscar a norma, a norma que existia, que era alemã, andámos a estudar e montámos o sistema. Temos também o sistema de avaliação de sistemas de rega, muito na ótica, precisamente, da otimização. Muitas vezes nós preocupamos em saber como é que vamos regar, quanto é que vamos regar, mas às vezes não percebemos bem que o nosso sistema tem problemas à partida e muitas vezes isso tem um impacto muito grande e agora com esta seca com que estamos novamente confrontados, é muito importante olhar para os sistemas de rega e às vezes não lhe damos a devida atenção. E também temos um sistema de informação de apoio à decisão com base em dados meteorológicos que permite desenvolver modelos de previsão de pragas e doenças, por exemplo, e que damos essa informação. Pronto, depois temos os projetos, nomeadamente os grupos operacionais, o tal programa que nós tivemos da Gulbenkian e entre outros, agora já temos os PRRs, pronto. Basicamente, este só para vocês perceberem um bocadinho os nossos posicionamentos. E agora vou fazer uma apresentação que devia de ser ao contrário, não é? Devia de ser primeiro esta e depois a do colega, porque vou falar um bocadinho dos primórdios da PAC. Toda a gente que está aqui então nesta sala sabe muito mais de PAC do que eu, mas pronto, mas eu vou ser fiel à minha apresentação e vou fazê-la, peço desculpa desde já. Mas pronto, basicamente, como também foi dito, a Política Agrícola Comum nasceu em 62, e o mais interessante é que toda a gente acha que a política agrícola comum ou de consenso é para os agricultores. Pois não é. A política agrícola comum nasceu para os consumidores. Basicamente foi uma preocupação, foi num período pós-guerra, a Europa não estava a conseguir produzir alimentos suficientes para uma população que estava a crescer após o período da guerra e era necessário promover alimentos disponíveis facilmente e a um preço acessível. E foi assim que nasceu a PAC. Portanto, apoiar os agricultores para os consumidores. E muitas vezes esta ideia não está na cabeça dos consumidores normalmente, não está na cabeça das pessoas que acham que é subsídios para os produtores. Pois é subsídios para os produtores, mas com um objetivo muito claro. E, portanto, melhorar, basicamente estes são os objetivos que o colega já falou, portanto, melhorar o abastecimento estável a preços acessíveis, assegurar um nível digno também aos agricultores, isto porque, e eu mostro depois no quadro a seguir, porque também
está aprovado, e está mais do que registado, que o rendimento dos agricultores é 40% mais baixo relativamente aos outros setores. E, portanto, há também que ter atenção do papel tão importante que o agricultor tem, que é produzir alimentos, não é? É importante prever e salvaguardar também o seu rendimento. Contribuir contra as alterações climáticas e gestão sustentável, portanto, é pedido ao agricultor, para além dele fazer esta produção, que o faça de forma mais sustentável e que preserve o meio ambiente. E é interessante também perceber que o agricultor é o primeiro interessado nisto, porque isto, ao fim e ao cabo, a sua biodiversidade, o seu solo, é a sua matéria-prima. Se ele a destruir, destrói a sua capacidade de produção. E, portanto, mas também lhe é pedido isso. Portanto, também é pedido precisamente que tenha este papel e tem esta externalidade muito positiva que muitas vezes os cidadãos não dão e olham para a agricultura muito com esta posição e esquecem-se que a agricultura tem um papel extremamente importante na salvaguarda da paisagem, na salvaguarda precisamente da biodiversidade e da vida, ao fim e ao cabo, nas zonas rurais. Conservar as paisagens, precisamente o que eu estava a dizer, dinamizar a economia rural promovendo o emprego na agricultura, isto é importante, e também, basicamente, ao fim e ao cabo, são os grandes objetivos que são propostos pela PAC. Então, ao fim e ao cabo, o que é isto da PAC na prática? Na prática, o que é que nós temos? Precisamos de apoiar a agricultura porque a agricultura se diferencia dos outros setores. Porquê? Primeiro, porque, lá está, os agricultores, o rendimento médio dos agricultores é 40% inferior ao das outras atividades económicas e face ao papel que têm é necessário salvaguardar isso, porque os agricultores estão sujeitos a um fator que não conseguem controlar de maneira nenhuma, que são, e nós sabemos isso tão bem, os fatores climáticos. Portanto, isto não é como uma fábrica em que a gente controla todos os fatores, a agricultura não. E, portanto, tem este fator de risco muito maior que os outros setores. Depois tem ainda uma outra questão, que é o lapso inevitável entre a procura dos consumidores e a capacidade de resposta, não é? Ou seja, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo que é fácil de depreender. A agricultura biológica, ok, muito bem, todos os agricultores, os consumidores querem produtos biológicos, mas, como vocês sabem, estão aqui, eu quando faço a conversão para biológico, há pelo menos 3 ou 4 anos que eu tenho que ter. Ou seja, a capacidade de adaptação ao mercado, àquilo que o mercado quer, não se faz de um dia para o outro, não é como os sapatos ou umas sandálias, que eu de um momento para o outro tenho um modelo novo, faço, aqui não. Portanto, este lapso de mercado é importante terem atenção também e por isso é importante também a PAC. E além disso, também assegurar a rentabilidade da sua atividade, os agricultores devem trabalhar de forma sustentável e respeitadora, ou seja, há também que pagar ao fim e ao cabo, entre aspas, este serviço que o agricultor pode e deve prestar à sociedade. Muito bem, então os objetivos da PAC, basicamente, temos medidas de apoio ao rendimento mediante pagamentos diretos que garantem a estabilidade de rendimento e remuneram os agricultores pela prática agrícola, mas também pelos serviços que prestam. Temos as medidas de mercado para fazer face às condições de mercado difíceis, como, por exemplo, e nós tivemos agora esta questão da guerra, tivemos uma pandemia e, basicamente, houve aqui a capacidade. A PAC foi muito importante e os apoios e os mecanismos que foram colocados à disposição dos agricultores foi importante para que estas cadeias de abastecimento se mantivessem e não tivessem colapsado. Portanto, estes apoios são importantes. Podem dizer, em Portugal não foi bem assim, atrasámos-nos, pronto, em Portugal não foi assim, mas o objetivo, estou a falar da PAC na sua generalidade, não é? E, portanto, há precisamente estas medidas que estão contempladas precisamente para fazer face a essa situação. E depois as medidas de desenvolvimento rural, que consideram os programas nacionais, que visam responder às necessidades e desafios das zonas rurais, onde está a parte do conhecimento também, onde está a parte dos jovens agricultores, etc. Portanto, as vantagens, ok, nós podemos contestar e é fácil dizer, ok, a PAC não é desenhada como nós queríamos, mas a verdade é, há uma coisa que não podemos deixar de concluir. Quer esteja mais adaptada, quer não esteja mais adaptada, a verdade é que a política, os apoios da PAC foram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura em Portugal. E podemos contestar a forma como foi feito, mas a verdade é que se nós pensarmos na nossa agricultura sem estes apoios, provavelmente não estaríamos no nível em que estamos hoje. E, portanto, é muito importante e não podemos esquecer disso. Portanto, vantagens da PAC, produção de alimentos. Na Europa existem 10 milhões de explorações agrícolas que empregam cerca de 22 milhões de pessoas, portanto, e estamos a falar de empregos diretos da agricultura e que fornecem produtos seguros, de boa qualidade, em abundância e a preços acessíveis. Lá está, nunca esquecer desta questão voltada para os consumidores. E também a Europa, com esta produção segura, com esta produção tecnologicamente também mais evoluída que noutras regiões,
Somos exportadores líquidos, é verdade, de produtos agroalimentares, mas temos precisamente este selo da elevada segurança e garantia relativamente ao resto do mundo. Depois temos o desenvolvimento das comunidades rurais, portanto, ou seja, é outra das vantagens, portanto, o espaço rural é importante porque, ou seja, a agricultura desenvolve-se em espaços rurais e, portanto, a importância que ela tem para o desenvolvimento destas situações. E estamos a falar de 22 milhões de pessoas que trabalham diretamente na agricultura, já aqui estamos a falar de cerca de 40 milhões de postos de trabalho relacionados com todos os serviços, quer a montante, quer a jusante do setor agrícola. Portanto, o impacto que a agricultura tem é fundamental e a PAC tem aqui um apoio muito importante precisamente nesta posição também. Depois temos a questão das práticas agrícolas sustentáveis. Portanto, é pedido ao agricultor que produza, mas produza salvaguardando os recursos naturais e a biodiversidade, e então desenham-se medidas para, de alguma forma, apoiar esta situação. Não podemos deixar de dizer que o agricultor, quando opta por fazer, e isto também é importante desmistificar, porque muitas vezes, quando o agricultor opta por muitas destas práticas, ele está a abdicar da produção máxima que podia ter. Portanto, ele podia ter uma produção potencial, mas porque vai fazer estas práticas, ele abdica de uma dessa produção. Portanto, o que a PAC está a fazer é compensar o agricultor pela produção que vai deixar de produzir porque está a prestar um serviço ao ambiente e porque está a prestar um serviço à sociedade no geral. Muito bem, a nova PAC começou a ser desenhada em 2018, ela nasceu, e já vou falar um bocadinho também, embora muito rapidamente, sobre este novo quadro e todas estas ambições sustentáveis do Pacto Ecológico Europeu, ou o Green Deal, e, portanto, a PAC foi adotada formalmente a 2 de dezembro de 2021 e começou a ser executada em Portugal a partir de janeiro, em Portugal e em todo, a partir de 23. Muito bem, então o que é este Pacto Ecológico Europeu? Que implicação é que isto tem? A Europa, como sempre, tem querido ser líder nestas questões da neutralidade carbónica e da sustentabilidade, e, portanto, este Pacto Ecológico Europeu, ao fim e ao cabo, é mesmo isto, é um compromisso da Europa para atingir esta tal neutralidade carbónica e caminhar nesse sentido. Isto tem impacto em vários setores. Tem impacto nos setores da energia, tem impacto no setor da indústria e dos transportes, tem impacto numa série, na economia no total. E para nós também, não é? Para o setor agrícola. E destes impactos todos, aquele que deriva para nós é do prato ao prato, ou a estratégia Farm to Fork, que estabelece precisamente também metas para a agricultura. Metas que a agricultura tem que responder precisamente para ir ao encontro deste desígnio da Europa relativamente à parte do clima. E então o que é que a estratégia Farm to Fork diz? Diz que temos que reduzir em 50% o uso de produtos fitofarmacêuticos, até 2030, 50% dos produtos fitofarmacêuticos de maior risco, redução da perda de nutrientes em pelo menos 50%, assegurando que não há perda de fertilidade do solo, redução do uso de fertilizantes de síntese em pelo menos 20%, portanto, ou seja, a promoção aqui muito da fertilização orgânica. Depois tem esta ambição das 25% de terras agrícolas sob agricultura biológica e alcançar o acesso à banda larga até 2025 em todas as áreas rurais, porque um dos objetivos transversais é precisamente esta questão da digitalização dos setores também e da agricultura igualmente. Só que se esquecem que nas zonas rurais a maior parte não existe em rede, mas pronto, por isso mesmo isto é importante. E, portanto, é com este envolvimento da estratégia do Pacto Ecológico Europeu e do Farm to Fork que nasce então a questão dos objetivos da PAC. Portanto, esta PAC teve, de uma forma muito simplificada, tem uma diferença significativa relativamente aos quadros anteriores. Portanto, há estes 10 objetivos que os Estados-membros têm que cumprir, mas depois os desenhos e as medidas é dada ao Estado-membro liberdade para poder desenhar. Isto para quê? Para atenuar as simetrias entre Norte e Sul, porque os países do Norte provavelmente terão maiores preocupações numa área e os do Sul terão noutra, por isso uma das críticas que se dizia à PAC é que as medidas eram desenhadas e depois era muito difícil os países do Sul conseguirem concretizá-las. E, portanto, foi dada esta liberdade. Desde que cumprissem, de uma forma muito geral, estes 10 objetivos que estão aqui, cada país tinha a liberdade de desenhar, com mais algumas regras, evidentemente, desenhar as suas medidas. Então, quais são? O colega também já falou, que era reforçar a resiliência do setor, e aqui temos de apoiar o rendimento viável, aumentar a competitividade e a orientação para o mercado, melhorar a posição dos agricultores, pois toda a questão relativa à parte de reforçar a proteção do ambiente e da parte climática, na luta contra as alterações climáticas, as medidas teriam que ajudar a promover o uso sustentável dos recursos e promover a biodiversidade. E depois o terceiro eixo, que era melhorar a qualidade das vidas rurais através da
entrada de jovens no setor agrícola, fomentar o emprego e o crescimento e garantir uma qualidade elevada dos produtos alimentares. Portanto, sobre estes 10 princípios, o mesmo desenho, foi então criado o PEPAC. E a visão para o PEPAC nacional foi uma gestão do território baseada na produção agrícola, florestal e sustentável. O solo ganha aqui um papel fundamental. E é interessante esta questão do solo, porque nós, e eu falo enquanto agrónoma, ou pelo menos quando eu estudei, já lá vão uns largos anos, não é? Nós olhávamos para a questão da produção, para a parte aérea da planta, o solo era visto quase como o suporte para as plantas, também fornecedor de nutrientes e ponto final. E esquecemos muito ou não abordávamos o microbioma do solo. O que é que existe no solo? A vida do solo, não é? Portanto, basicamente, há aqui uma preocupação grande de olhar para o solo e perceber se as práticas agrícolas que eu estou a fazer, o que é que elas estão a fazer em termos da saúde do solo. Estão a promover, estão a desgastar, não é? Portanto, há este olhar para o solo muito importante e daí precisamente também ter sido chamado como um ponto fulcral do PEPAC e muitas das medidas que estão aqui, nomeadamente ao nível da fertilização orgânica, estão muito relacionadas com esta situação. Depois, o conhecimento, portanto, ou seja, mais uma vez a aposta no desenvolvimento e no conhecimento, e a sustentabilidade, que nunca pode ser, aliás, a própria, e isto é importante também dizer, e vocês sabem isto melhor do que eu, quando falamos em sustentabilidade, não nos podemos esquecer que a sustentabilidade é suportada em 3 grandes pilares: sustentabilidade económica, ambiental e social. Portanto, nenhum destes pode andar à frente do outro, porque senão não é um triângulo, não é? Portanto, quer dizer, ou é um triângulo que não é ou ao fim e ao cabo não é sustentável. E, portanto, é importante precisamente também olhar nessa situação. E foi com base nisso que, mais uma vez, desenhado um conjunto de medidas, que eu vou passar aqui à frente, porque gosto mais deste quadro, que é muito mais simples, está bem? Então, portanto, o PEPAC, como nós dissemos, temos, portanto, o primeiro e o segundo pilar. No primeiro pilar temos o apoio ao rendimento base, temos os ecorregimes, precisamente muito vocacionados para a questão da agricultura biológica e promoção da fertilização orgânica, produção integrada e práticas promotoras da biodiversidade. Portanto, medidas muito desenhadas, chamados os ecoschemes ou os ecorregimes. E o pagamento redistributivo. No segundo pilar temos as agroambientais, onde temos a questão do enraivamento e uso eficiente da água, e o apoio ao investimento, questão de jovens agricultores, na parte de investimento na exploração agrícola e na transformação ao nível das centrais fruteiras, centrais de transformação, etc. Olha, estraguei isto. Muito bem, então quando falamos do setor das frutas e legumes, quais são, ao fim e ao cabo, algumas das intervenções mais relevantes? Temos intervenções novas que foram criadas de base, então temos ali, como eu já disse, a questão dos ecorregimes, portanto, muito vocacionados para a promoção da fertilização orgânica e para as práticas promotoras da biodiversidade. Depois temos o investimento e o rejuvenescimento, e temos investimento agrícola para a melhoria do desempenho ambiental e investimento na bioeconomia para a melhoria do desempenho ambiental. O que é que isto significa? Significa que o agricultor, se quiser fazer um plano de melhoria ambiental da sua exploração, ele pode ser pago para fazer esse plano, portanto, ao fim e ao cabo, esse plano é financiado e depois, se ele quiser pôr na prática essas medidas, tem apoios também para implementar na prática essas medidas desse plano ambiental. Temos depois ainda o risco e a organização da produção, até através da questão do Fundo de Emergência Rural, que é reforçado, e o conhecimento através do conhecimento agroambiental e climático, portanto, muito vocacionado, é aqui que estarão provavelmente os novos grupos operacionais, os novos projetos nessa área. Intervenções com reformulações. Temos os regimes ecológicos de aplicação anual à agricultura biológica e à produção integrada, que já derivam do outro quadro, mas com algumas reformulações, e temos os compromissos agroambientais e clima, relacionados com o uso eficiente da água. O uso eficiente da água tem a ver com a classificação dos agricultores em categorias em função da tecnologia que utilizam para a monitorização da água do solo, e aqui vai continuar essa medida. Foi uma luta grande porque Bruxelas não queria, mas conseguimos que essa medida ficasse novamente, mas aumenta a exigência. Portanto, aumenta o investimento que o agricultor vai ter, portanto, aumenta a exigência para ele poder ser candidato à medida. E temos também a conservação do solo através do enraivamento das culturas permanentes, que também já existia anteriormente e que também continua a existir. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nas práticas promotoras da biodiversidade, o que é apoiado ou o que é que pode vir a ser apoiado? Áreas ou elementos com interesse ecológico ou ambiental, portanto, desde que localizados em terra arável e que representem uma superfície equivalente ou superior a 7% da área arável, não é? Ou localizado em áreas de culturas permanentes, desde que represente 4%.
Depois, investimentos, por exemplo, na melhoria do desempenho ambiental, foi aquilo que eu disse, não é? Portanto, haver investimentos em ativos físicos, tangíveis e intangíveis, para, ao fim e ao cabo, dentro daquelas estudos, avaliações, etc., portanto, para que poder aumentar, precisamente, ao fim e ao cabo, o desempenho ambiental das explorações agrícolas. E pode ter uma taxa de apoio máxima de 80%, 85% no caso da pequena exploração. Tal como o colega disse, há aqui um voltar muito grande dos investimentos para a pequena agricultura e de pequena dimensão, o que vai contra tudo aquilo que eu acho que é o mais lógico, mas pronto, mas é verdade, não podemos deixar ninguém para trás, mas a verdade é que temos que trabalhar, para sermos competitivos, a escala é importante. E, portanto, há aqui que, de alguma forma, ainda mais importante a organização, os agricultores não estarem sozinhos e organizarem-se para aumentar essa tal escala. Até porque quando falamos, por exemplo, em novas tecnologias, é muito difícil um agricultor sozinho fazer a utilização de uma nova tecnologia. Se ele tiver na sua estrutura, se estiver na sua organização, é muito mais fácil rentabilizar esse tipo de investimentos e, com isso, aumentar o tal nível de conhecimentos tão importante para os desafios que se apresentam. Por exemplo, ao nível da gestão do solo, promoção da fertilização orgânica, temos a substituição da fertilização inorgânica pela orgânica através da aplicação de efluentes pecuários. Só uma deriva, nós temos com um projeto um outro PRR, onde estamos a aplicar churumes, portanto, neste caso da indústria da suinicultura, diretamente em pomares. Portanto, na entrelinha dos pomares estamos a fazer essa aplicação. Estamos nesta altura a fazer, já fizemos as primeiras aplicações, vamos avaliar que impacto é que essas aplicações tiveram no microbioma do solo, nos bichinhos que lá estão no solo, já que o objetivo é aumentar o teor de matéria orgânica, com isso aumentar também o sequestro de carbono. Este foi um projeto apoiado no âmbito da mitigação às alterações climáticas, precisamente com este papel de mitigar e de tirar carbono do solo, do ar, da atmosfera. Depois temos os investimentos na bioeconomia para a melhoria da ambiental. Se o outro apoia os vossos estudos, aqui apoia-se precisamente as ações. Temos o Fundo de Emergência Rural, que basicamente é subvenção não reembolsável na modalidade de custo simplificado, para perdas superiores a 30% do potencial agrícola. Depois temos conhecimento também, o conhecimento ambiental e climático, através de, precisamente de melhorar. O objetivo é criar conhecimento para, precisamente nestas duas áreas, e que esse conhecimento depois seja incorporado nas explorações agrícolas. Depois a agricultura biológica, que também já falámos que eram, portanto, ao fim e ao cabo, derivam das anteriores do antiquado, mas com algumas exigências extras. A PRODIG, temos agora um caderno de produção integrada mais exigente, e ainda por cima, pronto. E depois temos a questão do uso eficiente de água, que era aquilo que eu disse, portanto, cria-se mais obrigatoriedade para uma nova classe de regantes, em que é necessário que os agricultores tenham ao fim e ao cabo, correspondam àqueles requisitos todos para poderem aceder à medida, e também a conservação do solo, através do enralvamento, um compromisso de 5 anos. Quer o uso da água, quer precisamente a conservação do solo, são compromissos plurianuais. Muito bem, aqui só um exemplo prático ao nível da proteção vegetal. Imaginem que o agricultor quer, de alguma forma, melhorar a sua performance ao nível das explorações relativamente à proteção de culturas, ou seja, no objetivo dos tais reduzir em 50% o uso de produtos fitofarmacêuticos, não é que não se faz de um dia para o outro, isto faz-se o caminhando, não é? Mas há realmente dentro do PEPAC várias medidas a que o setor hortofrutícola se pode candidatar. Temos a agricultura biológica, e aí temos várias medidas nesse âmbito, temos a produção integrada, que contempla, por exemplo, a aquisição até de armadilhas e de outros ferormonas, etc. Depois já falo do tipo de investimentos. A gestão do solo, as práticas promotoras da biodiversidade através dos ecoregimes. Eu, se promover a biodiversidade nas minhas explorações, posso estar a aumentar o número de auxiliares e, com isto, não ter que usar tantos produtos fitofarmacêuticos, porque os meus auxiliares comem as minhas pragas e doenças, por exemplo, não é? Portanto, nesse sentido. Depois temos a abordagem setorial integrada, que o colega falou, que é um apoio direto às organizações de produtores, portanto, ou seja, os beneficiários desta medida são as organizações de produtores que têm que estar reconhecidas, e então existe aqui um conjunto de medidas nas quais também se pode encontrar apoios práticos para este objetivo. E depois, no desenvolvimento rural, temos os investimentos na exploração agrícola, a instalação de jovens agricultores, investimento para a melhoria do desempenho ambiental, etc. Nas organizações de produtores, só dizer que é a tal abordagem setorial integrada, só existem para 2 setores, que é o setor das frutas e legumes e apícola, e da parte das abelhas, mas tem estas medidas todas, ou seja, a organização de produtores pode fazer o seu programa operacional, que é assim que se chama o projeto, com medidas em todas estas áreas, e ser, portanto, apoiada em função do seu volume, do seu VPC, volume de produção comercializável.
E o tipo de despesas elegíveis neste exemplo que eu estava a dar, quer seja medidas de melhoramento da qualidade, através dos tais implementação dos referenciais de qualidade, por exemplo, produtos fitossanitários biológicos, como ferormonas, predadores, etc., intervenções agroambientais e climáticas, por exemplo, aqui também a questão, por exemplo, no modo de produção biológica ou produção integrada ou experimental, incluindo custos específicos, por exemplo, com sementes ou plantas melhoradas que demonstram alguma resistência ou alguma menos suscetibilidade a determinadas pragas e doenças, portanto, também é elegível o investimento com essas plantas que nós sabemos que são mais caras, não é? E a questão da parte analítica relativa aos teores máximos de resíduos, portanto, aumentar, ao fim e ao cabo, o caderno ou o número de análises, de modo a poder também, com isso, garantir uma maior segurança dos produtos. Pronto, e com isto, queria agradecer a vossa atenção. Como eu disse, isto não foi propriamente candidaturas propriamente ditas, nem... Devia ter sido ao contrário, esta primeiro e depois aquela, não é? Mas pronto, mas se tiverem alguma questão, estou à vontade para responder e obrigada pela vossa atenção. Palestras, agora está. Amanhã à tarde teremos mais palestras aqui a partir das 3 da tarde, também organizadas pelo projeto Greenlight Plus. Amanhã mais relacionado com a parte digital e tecnologia para o avanço e desenvolvimento da agricultura. Ok? Obrigada.